Boa tarde. É um prazer estar aqui. E eu vou, na verdade, substituir a professora Esther Sabino, que nós coordenamos juntas uma facility lá na USP de microbioma. Tenho algumas declarações de conflito de interesse, na realidade, mas com PI internacional, sem ter tanto conflito assim. Então, o microbioma é muito interessante, todos nós estamos já em contato há uma década, porque mais ou menos há uma década foi a abertura do ICAC e depois Equimedia também, da importância do microbioma e o quanto o microbioma vai variar de acordo com o sítio. Então, devemos estar atentos, porque o futuro será microbioma. Então, vou falar um pouco sobre alguns estudos descritivos e, principalmente, sobre a manipulação do microbioma. O que pode afetar o microbioma? Desde a dieta, exercício físico, uso de antimicrobiano e outras medicações, e também, por exemplo, probióticos e até mesmo a manipulação com a modificação do sítio. Então, vou apresentar alguns dados, enfatizando principalmente Clostridium difficile, porque tem estudos controlados randomizados, experiência nossa com bactérias multiresistentes, e também uma outra experiência do nosso grupo com a manipulação do microbioma vaginal. Então, aqui um dos exemplos de muitos artigos de revisão sistemática, e aqui só para vocês terem ideia, em relação ao microbioma oral, esse estudo mostra 25 estudos com vírus e 14 estudos com bactéria, e aqui mostrando no decorrer dos anos, que vem aumentando o número de estudos descritivos e alguns também controlados, randomizados. E nessa revisão sistemática, esses estudos envolveram desde citomegalovírus, vírus respiratórios, influenza, SARS-CoV, estudos mais recentes, infecções sexualmente transmissíveis, e eu vou mostrar um estudo controlado com manipulação do microbioma, pneumonia e meningite. Então, aqui eu já vou falar da parte de intervenção, já que eu também tenho pouco tempo. Então, primeiro, os estudos descritivos vão avaliar a abundância do microbioma, então, de casos e controles. Então, aqui um exemplo de um estudo conduzido na Itália, com 70 pacientes incluídos, em que eles compararam indivíduos infectados com não infectados por gonorreia faríngea e avaliaram o microbioma oral. E o que eles viram? Uma diferença na abundância do microbioma. Por que isso é importante? Baseado nos estudos descritivos que eu vou mostrar a seguir, um estudo com Clostridium difficile, publicado no New England, que identificou qual era o filo mais importante no microbioma e, a partir daquele filo, vai manipular o microbioma para a prevenção daquela doença infecciosa. Então, aqui mostrando nesse estudo descritivo que havia uma diferença em relação à abundância de um aumento de bactérias anaeróbicas, como, por exemplo, aqui, Peptococcus, Catonella, Filibacter, e uma diminuição de Pseudomonas e Escherichia coli nesse estudo descritivo. E aí um outro estudo que já vai fazer a manipulação do microbioma oral, com enxágue bucal, comparando 2 tipos de antissépticos em um efeito em 12 semanas, exatamente para a prevenção de infecção sexualmente transmissível. Então, aqui mostrando que o uso do biotene levou a uma diminuição significativa na abundância de Streptococcus, Leptocria e, ao contrário, a listerina não mostrou nenhum impacto importante. Então, aqui é só para vocês verem que nessa casuística de intervenção, tinham pacientes HIV positivos e não HIV positivos, eles avaliaram vários fatores que poderiam interferir no microbioma, e aqui é a análise do microbioma, mostrando aqui a abundância quando comparado os 2 grupos com 2 diferentes tipos de enxágue bucal. Em relação ao Covid-19, existem vários trabalhos, muitos deles olhando também o microbioma oral,
no Covid-19, e aqui são 7 estudos que avaliaram o Covid-19 e mostraram que, além de fatores do hospedeiro, a manipulação do microbioma também estava associada com a gravidade do Covid-19. Esse é um estudo nosso, do nosso grupo, foi patrocinado pela Colgate Internacional, e nós avaliamos, então, 135 pacientes internados no Hospital das Clínicas. A tabela mostra as variáveis clínicas e também de uso de antimicrobiano, de uso de dieta interal, porque tudo isso interfere no microbioma, e aqui foi o microbioma oral que nós avaliamos. Aqui é só um gráfico mostrando a diversidade do microbioma, e aqui a gente vai levar em consideração esse corte de mais de 1%, aí vai aumentando mais de 4% da abundância de cada filo do microbioma. E nesse trabalho, o que nós observamos, então? Nós observamos que o nosso desfecho era avaliar a gravidade dos pacientes com Covid-19. O que foi considerado, então, gravidade? Pacientes que precisaram do uso de oxigênio ou que precisaram de ventilação mecânica. E quando avaliado o microbioma desses pacientes, nós observamos que havia um aumento na abundância de alguns filos, como Staphylococcus, Enterobacterales, Lactobacillus, entre outros. E a diminuição ou a presença de abundância também maior nos não graves de outros filos, como a Rotia, por exemplo, a Actinobactéria. E aqui é só para mostrar também um gráfico explicando e comparando como é que a gente faz análise. A gente avalia a diversidade alfa, a diversidade beta, a abundância dos filos. Só que nada disso basta, porque tem os outros fatores que interferem no microbioma. Então, depois da análise do microbioma, o ideal é sempre realizar também uma análise estatística, levando em consideração o que poderia afetar o microbioma de um paciente com Covid-19. Idade, o uso do antibiótico, o próprio uso da dieta interal. Então, todas essas variáveis foram colocadas no modelo de regressão logística para ver se esse aumento da abundância de Staphylococcus realmente permaneceria no modelo como uma variável independente para a gravidade do Covid-19. Porque, se sim, valeria a pena, então, nós descolonizarmos os pacientes, tentar usar essa informação para ter uma ação, já que aqui a aula é de intervenção. Então, também no modelo de análise multivariada, o Staphylococcus, que aqui eu estou falando não da espécie, permaneceu como um fator de risco para a gravidade do Covid-19. E outras intervenções. Então, falamos do microbioma oral, agora vamos falar do microbioma do trato gastrointestinal. Existem inúmeros trabalhos mostrando, a gente já discutiu aqui no Congresso Paulista inúmeras vezes transplantes de fezes, principalmente para Clostridiose difficile. Só que o transplante de fezes vai além, ele pode ser utilizado também para prevenção, por exemplo, de infecção de trato urinário de repetição, para a descolonização de pacientes colonizados por bactérias multiresistentes. Existem outras intervenções, como, por exemplo, também probióticos e cápsulas de filos saudáveis. Então, aqui eu exemplifiquei várias dessas possibilidades, e aqui, em particular, o transplante de fezes, e vou mostrar alguns exemplos. E todos que foram ao ECMID sabem que foi apresentado no ECMID do ano passado um trabalho publicado no New England, em que, após vários estudos descritivos de pacientes com Clostridiose difficile de repetição, formas de recorrência de doença, foi percebido, por meio dos estudos descritivos, que o Firmicutes poderia proteger de recorrência de doença. Então, aqui é só para mostrar qual é o racional disso e por que depois foram publicados o trabalho do New England, controlado randomizado, e o do JAMA a seguir. Então, aqui mostrando que em um microbioma não saudável ocorre um aumento na abundância de proteobactérias gram-negativas pró-inflamatórias, a perda de Firmicutes gram-positivos leva a um aumento na concentração relativa de ácidos biliares primários e outras alterações de metabolômica, e levando à germinação de esporos e crescimento bacteriano vegetativo de Clostridiose difficile. Diante desse
fato, então, do estudo descritivo, foi pensado em ter, em vez de fazer o transplante de fezes, que já tinha sido relatado pelo FDA, complicações como colonização por bactérias multiresistentes. Aqui no Brasil, no Hospital das Clínicas, nós discutimos inúmeras vezes qual seria o melhor protocolo para transplante de fezes. Tem a questão dos parasitas também. No Brasil, teria que ter uma testagem toda do doador. Foi pensado, então, na manipulação especificamente do Firmicutes, que ficaria, então, dessa forma, mais seguro para o uso do paciente. Seria um tratamento oral, aqui exemplificado, pode ficar em temperatura ambiente, e seria, então, bem mais seguro. Então, foi publicado no New England, o ano passado, em 2022, no início de 2022, esse estudo de fase 3, que, então, para critérios de inclusão, pacientes com 3 ou mais episódios de infecção por Clostridium difficile, incluindo episódio agudo, e a seguir foi feito, então, o tratamento com antibiótico e depois com Firmicutes, comparado com o grupo placebo. E qual era o desfecho do estudo? O desfecho do estudo era a redução do risco de recorrência da infecção por Clostridium difficile até 8 semanas do tratamento. Então, aqui no gráfico, compara a recorrência do grupo que usou o Firmicutes. Então, 12% contra o grupo placebo, 40%, embaixo os eventos adversos e a conclusão do trabalho, mostrando que realmente foi benéfico. Continuando nesse trabalho do New England, aqui são gráficos da população estudada, só mostrando eventos adversos baseados na idade dos pacientes, no uso prévio de antibiótico, a resposta sustentada. Então, vale a pena ler o artigo, porque ele vai detalhar bastante a população, né, publicada no New England, então com bastante detalhe. A seguir, e aí esse sim publicado ano passado, vem um trabalho no JAMA, e que aí incluiu os Estados Unidos e Canadá, em que também foi utilizado o Firmicutes, que é chamado de C109, oral para os pacientes, novamente, para avaliar a recorrência de Clostridium difficile. E aqui também tem detalhes do uso do antibiótico, aqui antibiótico não disponível no Brasil, né, a fidaxomicina, vancomicina oral, como é recomendado nos guidelines americanos. E os pacientes, então, também tiveram uma resposta muito boa com o uso oral do Firmicutes, validando o trabalho prévio do New England. Passando um pouco aqui para bactérias multiresistentes, aqui é um estudo do nosso grupo, em que nós utilizamos um probiótico, que é o Lactobacillus plantarum, para manipulação de colonização de pacientes submetidos a transplante de célula-tronco hematopoética, colonizados com bactérias multiresistentes, resistentes a carbapenêmico ou enterococo resistente à vancomicina. Por que nós escolhemos esse probiótico, que é o Lactobacillus plantarum? O escolhemos porque previamente tinha um estudo publicado em crianças nos Estados Unidos mostrando que era seguro. Devemos lembrar que são pacientes neutropênicos que podem translocar, porque uma das complicações do uso de probiótico no imunodeprimido é a bacteremia. Isso já foi descrito em pacientes com HIV, em alguns pacientes também em outro estudo de Seattle, que avaliou o uso de probiótico em pacientes com diarreia, e, portanto, escolhemos o Lactobacillus plantarum por ser seguro e por ele ter uma maior adesão ao trato gastrointestinal. E aí fizemos um grupo controle de pacientes colonizados por bactérias multiresistentes que não receberam o Lactobacillus plantarum, com um grupo que recebeu o Lactobacillus plantarum. E o que nós encontramos, então, nesse estudo? Nossa primeira pergunta é se seria realmente seguro usar o Lactobacillus. E foi seguro e bem tolerado. A segunda pergunta é se a gente iria encontrar no estudo do microbioma realmente uma abundância que seria acima de 1% do lactobacillus no grupo que recebeu o Lactobacillus plantarum. Isso também nós encontramos. Entretanto, como a professora Ana Gales mostrou, nem sempre a gente tem resultados positivos. O nosso desfecho, que era descolonizar os pacientes colonizados com bactéria gram-negativa e evitar infecção de corrente sanguínea, no grupo que tinha colonização por gram-negativo, o nosso desfecho foi negativo. A gente não conseguiu ver um impacto. O que a gente conseguiu ver foi um impacto no enterococo. Então, mostrando que é seguro, talvez nosso N não tenha sido suficiente para mostrar significância estatística, entretanto, o desfecho
de gram-negativo multi-R não foi o que nós desejávamos. Aqui falando um pouco de outra forma de manipulação de microbioma, que é a importância do microbioma do trato gastrointestinal para a infecção de trato urinário. Então, lembrar que o microbioma urinário, ele termina compartilhando em 62% as espécies encontradas no microbioma do trato gastrointestinal e em 32% das espécies encontradas no microbioma vaginal. Então, infecção de trato urinário vai ter a ver com manipulação do microbioma vaginal e do trato gastrointestinal. Aqui um exemplo, esse artigo foi publicado na Nature Urology, um N bem grande, com mais de 3.000 indivíduos, em que eles compararam uma intervenção muito simples, que é o uso, a ingestão de água para levar à formação de cálculo renal. Então, manipulando o microbioma intestinal baseado na ingesta de água. Então, eles dividiram menos de 1 litro de água com mais de 1 litro de água por dia e avaliaram o microbioma do trato gastrointestinal desses pacientes. E eles viram que seria possível manipular só com a ingesta da água e que isso poderia ter um impacto na formação de cálculo, já que o cálculo é decorrente de várias questões de metabolismo das bactérias presentes no trato gastrointestinal. Então, aqui mostrando que houve um impacto em alguns filos, como Lactococcus, Clostridium, Veillonella e outros que podem alterar o metabolismo e levar à formação de cálculo. E um outro ponto interessante, é que a gente no Brasil não avançou muito, essa questão de manipular também o microbioma intestinal usando fezes oral. Eu até coloquei aqui um exemplo, né? Existem bancos de fezes nos Estados Unidos, na Europa, e as fezes encapsuladas, porque o transplante de fezes é bem mais complicado. Precisa fazer por endoscopia, por sonda, por colonoscopia, e termina aumentando o risco, o custo do paciente. Então, a manipulação do microbioma do trato gastrointestinal pode ser feita de várias maneiras, e utilizando também a cápsula das fezes, o probiótico, a ingestão de água e o impacto também na colonização e infecção do trato urinário por bactéria resistente. Então, só para lembrar um pouquinho que o que acontece, né, nós mulheres temos maior risco de infecção de trato urinário, está associado a uma abundância relativa de lactobacilos, então, que aumenta o risco de distúrbios da bexiga e incontinência urinária, e também uma alteração na diversidade do microbioma da urina, levando à infecção de trato urinário. E lembrar, mais uma vez, que 64% das espécies de bactérias na urina são compartilhadas pelo microbioma intestinal. Então, aqui eu vou mostrar esse estudo, que é um estudo que avaliou, um estudo controlado, duplo cego, que avaliou 100 mulheres na pré-menopausa com pelo menos uma infecção de trato urinário nos últimos 12 meses e utilizou, então, uma intervenção que foi o Lactobacillus crispatus como supositório. E avaliou, então, por que desse lactobacillus? Porque ele altera a quantidade de peróxido de hidrogênio e poderia, com isso, diminuir a colonização e a frequência de infecção de trato urinário. Então, esse estudo é um estudo mais antigo, mas que avalia essa possibilidade. E, para terminar, eu queria falar da manipulação, na realidade, do microbioma vaginal. É um projeto que nós fazemos em conjunto com a Universidade Federal do Ceará. E aqui é a foto do professor Leonardo Bezerra, que é o idealizador desse projeto. Ele é professor no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, e é o uso da pele de tilápia, que eles vêm utilizando para várias situações, como queimadura, mas também como reconstrução vaginal, usando a pele de tilápia. Então, nós fazemos um trabalho em conjunto com eles, e aqui, só para lembrar que também, né, como eu já comentei, o microbioma vaginal vai sofrer um impacto do microbioma do trato intestinal, mostrando aqui a importância do microbioma vaginal saudável, em que nós vamos encontrar lactobacilos, actinobactéria, prevotella, streptococcus e vários outros bactérias consideradas saudáveis. E o que impactaria, então, nesse microbioma vaginal? Claro que
atividade sexual, o uso de higiene genital, a etnia, se a mulher está grávida ou não, e outras questões também, como, por exemplo, o uso de antibiótico sistêmico poderia alterar bastante o microbioma vaginal. E assim como idade, questão hormonal e ambiental também. Então, nesse estudo, o que nós fizemos? Nós temos um grupo controle, que o que nós usamos é um grupo controle de um outro estudo brasileiro que avaliou o microbioma vaginal no Brasil, nas diferentes regiões do país, com mulheres saudáveis que não estavam grávidas. Então, tem que ser sem nenhuma doença, que é considerado um microbioma controle. E nós comparamos, então, duas técnicas cirúrgicas, uma técnica que usou a pele de tilápia para a reconstrução da vagina e uma técnica que não usou a pele de tilápia. Então, aqui, só para vocês olharem aqui no gráfico, a gente coletou o microbioma do trato gastrointestinal das pacientes. Então, essas pacientes têm uma idade variável, de 12 a 37 anos, elas têm doenças genéticas e elas não têm a vagina, e a vagina, então, é reconstruída lá na Universidade Federal do Ceará. E aqui, comparando o microbioma do trato gastrointestinal, vocês veem aqui a distribuição e a diversidade. Aqui seria da vagina do grupo controle, e aqui seria a que tinha feito a metodologia anterior sem usar a pele de tilápia. Quando comparada com a da pele de tilápia, a diversidade do microbioma e a distribuição do que seria o microbioma saudável, nós encontramos mais no grupo que utilizou a pele de tilápia. Então, mostrando que é uma intervenção que está sendo feita que talvez seja mais benéfica que o uso da tecnologia anterior, que fazia anel vagina usando, por exemplo, alça, peritônio, outro tipo de material. E aí a gente está seguindo, é uma coorte prospectiva, que a gente está seguindo essas pacientes, vendo o tipo de infecção e o tipo de evolução clínica. Então, terminando aqui é o nosso grupo de microbioma, que são vários alunos, bioinformatas, a professora Esther Sabino, que é uma liderança lá na Universidade de São Paulo. Finalizando, é possível usar e manipular o microbioma oral com antissépticos, microbioma do trato gastrointestinal, principalmente com Firmicutes, já validado em estudos controlados randomizados, urinário e vaginal com ingestão de água e supositórios do lactobacilo, como já foi demonstrado. E aqui, convidando para o nosso curso de infecção imunodeprimido, que vai acontecer de 18 a 19 de novembro este ano. Obrigada.